Olá, seja muito bem-vindo. Olá, está no ar o episódio de número 22 do Conversa Segura. Vou ter que fazer aquela piada de bingo, né? Dois patinhos da lagoa. Exatamente. Bom, e até a gente chegar aqui, a gente tem 21 episódios imperdíveis antes desse, então corre na nossa playlist para ver os assuntos que mais te interessam e aproveite desse conteúdo que sempre está cada vez melhor. E Exatamente. nessa altura do campeonato, você já sabe que eu sou a Lê e que eu tô aqui com o Pedro, né? Pedro, e juntos a gente trabalha na Wix, empresa que trouxe a forma de fazer esse pátio pro presente. Isso aí, e uma coisa que eu vejo que é muito realidade, né, das pessoas que trabalham com segurança é que aprender e estudar nunca pode parar, né? Até porque as coisas mudam, precisa ficar por dentro, né? Exatamente. Tem sempre alguma coisa se atualizando, seja uma NR, uma legislação, ou até mesmo uma novidade no mercado de EPIs na área da pessoa. Então, esse estudo realmente tem que fazer parte da realidade. Ou surge a Wix, né? Surge a Wix aí, trazendo uma maneira diferente de fazer as mesmas coisas. Exato. E técnico de segurança que fica preso no passado, né? Não sabe se está valendo, o que ele faz, não consegue atuar com a mesma efetividade. A pessoa fica para trás e acaba prejudicando a própria carreira em algum momento. Exatamente. Mas aí, qual que é o melhor jeito de buscar essas informações, né? Como se manter sempre atualizado, como inserir esses estudos na rotina, onde procurar? São perguntas importantes. Bom, que tal pegarmos esse episódio nosso aqui agora e responder tudo isso, né? Nosso tema de hoje é justamente como se manter atualizado na área de SST. E como por aqui só passam convidados incríveis, hoje não vai ser diferente. A gente vai conversar com ela, que é engenheira civil, especialista em segurança do trabalho e mestre em engenharia civil. Exatamente. Além disso, é docente, ministra aulas e treinamentos exatamente sobre segurança do trabalho, exatamente para as pessoas se atualizarem, né, ensinando as NRs e também atua como bombeira comunitária. Bom, então vamos lá, Pedro, chama a nossa convidada, faça as honras. Com vocês, Jéssica Klein. Jéssica, seja muito bem-vinda no nosso Conversa Segura. É um prazer enorme te receber aqui com a gente hoje. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui. Nunca participei de um podcast desse lado, né? Mas consumo muito, então acho que vai ser uma experiência bem bacana. Ah, legal. Do outro lado, então você já participou. Nunca participei, nunca estive aqui como convidado, né? Como Só ouvinte. ouvindo no carro. Ah, como ouvinte. Poxa, legal demais. Muito bom. Jéssica, primeiro então conta pra gente da sua experiência na área da segurança. A gente falou um pouquinho, mas acredito que você consegue trazer muito mais detalhes para o pessoal conhecer mais da sua experiência. Então tá, então vamos lá. Eu me formei em 2015 como engenheira civil e trabalhei um tempo na área, né? Aquele pessoal que sai da faculdade meio perdido, sem saber o que fazer da vida. E aí fui trabalhar com projetos, fiz prevenção de incêndio, fiz acompanhamento de obra, mas eu ficava meio perdida, assim, não sabia se era aquilo que eu queria. Aí eu tive um chefe que ele fazia perícias judiciais e segurança do trabalho, só que ele era aquele profissional mais da prática, então ele ia lá, fazia a perícia, mas na hora de escrever o laudo, deixava meio de lado. E aí, né, ele me convidou para ajudar ele, que já estava vindo as intimações lá do juiz, tipo, precisa entregar rápido. E daí eu comecei a ajudar ele. Aí eu gostei, comecei a fazer a minha especialização na área. E aí me encantei, me encontrei na área. Aí, um tempinho depois, comecei a fazer as perícias no meu nome, de acidente de trabalho, de insalubridade, periculosidade. Depois surgiu a oportunidade de eu dar aula, né, no Senai, para curso técnico de segurança do trabalho, e a princípio eu ia dar 4 horas de aula na semana. Só para começar ali um trabalho à parte. E 2 meses depois eu estava com a minha agenda da semana lotada de aula, sem ter material preparado, nada, mas estava cheio. E daí foi, né? Comecei a pegar gosto na área. Hoje eu dou aula desde jovem aprendiz,
Então, segurança do trabalho para quem está começando na área, quem está lá com 15, 16 anos, para qualificação, do curso de INR nas empresas também, e técnico de segurança, né, que é o nosso foco. E também, ano passado, comecei o curso de bombeiro comunitário. Não sei se vocês conhecem, né, como que é ali, mas eu moro no Paraná, trabalho em Santa Catarina, né, a divisa dá 35 quilômetros. Por isso que eu falei que escuto bastante podcast, né, que eu fico 1h30 no carro todo dia. Nossa. Caramba. E aí, em Santa Catarina, eles têm o programa de bombeiro comunitário, que nos quartéis de bombeiro não tem só militares. Então, geralmente são 3 militares, 2 bombeiros comunitários. E aí eu percebi que o pessoal, os professores de segurança do trabalho aqui de Santa Catarina, eles eram, na maioria, bombeiros comunitários também, porque é onde a gente tem a prática, né? Então eu fui atrás, meio sem saber onde eu estava me metendo, mas depois eu vi que era bom, né? Porque é um curso mais puxado. Então era um curso que a gente fazia à noite, final de semana, por ser dentro de um quartel de uma área militar, eles dão uma pegadinha, assim, você tem que saber todos os hinos, você tem que fazer flexão quando faz alguma coisa errada. A gente tem aquele espírito de corpo também que quando alguém esquece alguma coisa, alguém erra, todo mundo paga, todo mundo toma banho gelado, não importa a temperatura que vai estar. Mas a gente aprende muito, né? E daí depois do curso, a gente tira serviço no quartel. Então eu, né, que é a professora lá de primeiros socorros, nunca tinha testado. Atuado na prática. Isso. Nunca tinha visto nada na prática. Dava aula lá de brigada de incêndio, nunca tinha apagado um fogo que não fosse no túnel que a gente faz lá, a prática, dar aula. Então, Controlar. Foi indo aos pouquinhos e quando a gente vê, a gente tá ali com 3 empregos, né? Fazendo perícia, dando aula, como bombeira. Caramba. É. Caramba. Nossa. E Jéssica, assim, uma dúvida. Estar atualizado, tá sempre fazendo algo novo, aprendendo algo novo, você entende como um diferencial ou é algo... Como que você enxerga a questão da atualização assim, na carreira de alguém que trabalha com segurança no trabalho? Isso. Então, eu vejo 2 lados, né? A teoria e a prática. Então, você precisa estar atualizado nos 2. Né? Você tem que saber a teoria e você também tem que praticar, saber como que é a realidade. Então, vamos pensar assim, na teoria. Eu, como professora, uma aula que eu dei há 6 meses atrás não é atual agora, talvez, né? Com tantas atualizações que a gente tem de norma ali, tem que sempre rever o material. E aí, para quem já terminou os estudos e está na prática, tem que estar atualizado por conta, né? E buscar meios de se informar, site, ver o que mudou na norma. Querendo ou não, a gente vai ter que sentar uma hora e ler o que mudou a norma, ver o que aconteceu de diferente, o que mudou, né? E na prática também. Então, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, em empresas, dar cursos em company, às vezes a gente pega um funcionário lá que está fazendo 5 vezes, já fez 5 vezes aquele curso, né? Então, ele já tem o básico, ele quer saber o que mudou, o que tem de novo, o que a gente pode agregar com ele. E se ele percebe que aquele profissional não sabe, né, tá inseguro do que está ensinando, eles vão cutucar. Né? Já conversei ali com alunos, e aluno fala a verdade, né? Ele comenta de tudo. Que eles tiveram treinamento com técnico de segurança que viram que não sabia do assunto. E aí eles começaram a cutucar, fazer pergunta, ver até onde ia. Então, às vezes, eles são bem danadinhos, né? Então, a gente precisa, como profissional, estar sempre atualizado e dar o nosso melhor, né? Passar informação, não só para cumprir a hora que vai dar o certificado, né? Mas passar conteúdo, passar atualização, passar o que há de mais novo para esse funcionário, para esse aluno, o que for. E as normas, as legislações, elas mudam mesmo com bastante frequência? Como que isso acontece, assim? Dá vontade de chorar, né? A gente aprende algo e daí quando a gente vê mudou, já não é mais assim, a gente tem que se atualizar, né? Quem nunca passou ali pelo PPRA, tinha profissionais que só faziam isso e daí, do nada, mudou. Virou. E eu percebo que a área de segurança ela é
bem nova, se a gente for parar para ver a história dela, as normas, né? E sempre foi meio que para apagar incêndio, aqui no Brasil, pelo menos, né? Sempre esperando dar algo ruim para a empresa ir lá arrumar, né? Tem o caso aí clássico da Boate Kiss, que precisou, né, 300 jovens lá perderem a vida para a gente começar a ver a preocupação em ter uma saída de emergência com extintor, profissionais em situação de emergência. Na história, lá atrás, voltando, né? No Brasil, a primeira lei de prevenção de incêndio, de proteção ao trabalhador, foi porque os trabalhadores ferroviários fizeram greve, pararam. Então, aí surgiu a primeira lei. Nos anos 70, quando surgem as profissões de segurança do trabalho no Brasil, é porque o Brasil era campeão de acidente de trabalho. Então, aos pouquinhos, né? Então, é recente. Né? A nossa profissão de segurança do trabalho tem 50 anos. E a gente vê as normas que estão mudando, às vezes muda uma palavrinha lá e que faz toda a diferença, né? Foi pegar, por exemplo, a NR12, né? Pequena, querida. Às vezes mudou lá uma palavrinha que o contexto faz toda a diferença, né? Então, antes o empregador ele precisava achar meios que impeçam a burla do equipamento de segurança. Agora, precisa dificultar a burla. Então, é uma palavra, passa batido quando você está vendo. Só que na prática tem toda uma diferença, né? Garantir a segurança do trabalhador, mudar por promover a segurança. São coisas básicas, assim, que muda e a gente tem que ir atrás, né? Nessas mudanças né, você já falou que todo dia você está ouvindo podcast, talvez seja um meio de atualização, mas qual que é a sua frequência de atualização sobre segurança do trabalho e qual frequência você recomenda aqui para os nossos queridos ouvintes? Eu falei que eu escuto bastante podcast, mas eu fujo de podcast técnico, né? Porque é o meu momento. É o momento de pensar em outra coisa, né? Eu uso o podcast como informação, mas não nesse momento que eu escuto todo dia. Mas, assim, buscar informação toda hora, o tempo todo, em qualquer lugar, né? Mas eu acho que vem com a segurança do trabalho, ela vem com uma mudança no olhar que a gente tem. Então, quando a gente faz um curso de segurança do trabalho, e pode ser um profissional, um colaborador, alguém que faz um curso de segurança, ele vira uma chave na cabeça dele. Então, ele tá andando na rua, ele vê que tem alguém lá pendurado, sem proteção. Então, ele começa a verificar isso, né? Ver um problema nisso. É bem comum, turma de iniciando em técnico de segurança, no primeiro mês já mandar foto no grupo assim, olha, aqui tá tendo isso, um trabalhador sem EPI, né? Gostar de ver esses exemplos de segurança. E daí a gente começa a ver filme, ver o que tem de segurança nele, começa a ver notícia e querer comentar a questão da segurança. Então é importante a gente se atualizar sempre. Então tá estudando sempre e ler, né? Eu sei que ninguém gosta, mas precisa. Buscar podcast, tem um, né, da Wix bem bom, recomendo aí para todos. Conversa segura, pessoal. Então tem que estar sempre atualizado, né? Tem que gostar de ler. É verdade. E aí, você contou um pouquinho dessa rotina na sala de aula, né? Sobre como, para você, como professora, as atualizações fazem diferença na prática. Mas como que se atualizar, né? Ser um profissional constante nessas atualizações faz diferença na prática no mercado de trabalho, assim? Você consegue perceber a diferença desse profissional que está sempre em dia e que realmente consegue aplicar essas transformações, essas atualizações? Sim. Um técnico de segurança que não se atualiza, ele acaba ficando para trás, né? Por mais que você esteja dentro de uma empresa, que você já esteja no mercado de trabalho numa posição mais confortável, se você não se atualiza, você também vai ficando para trás, né? Então, a gente vê a cobrança ali do Ministério do Trabalho, dando multas, se acontece algum acidente. Então, uma hora ou outra vai recair sobre você essa responsabilidade de estar sempre atualizado.
E também, né, quando a gente trabalha na área de segurança, a gente não é tão bem visto assim, né? Tanto pelo trabalhador, que acha que a gente só tá lá para cobrar, para incomodar ele, e às vezes a gerência nos vê como alguém que só vai gastar dinheiro. Então a gente precisa ter argumentos, a gente precisa mostrar o que é cobrado, o que é exigido, para ter essa conversa, né? E que não é só ir lá fazer o que a lei pede, mas saber comunicar isso, né? Falar o que precisa ser feito e mostrar o lado bom da segurança, o que vai promover tanto para o colaborador como para a empresa de benefício você ter na segurança naquele ambiente, uma cultura de segurança. Essa visão, ela é muito fechada, né? A gente já escutou isso de outros convidados e de outras pessoas que a gente tem contato, assim, no dia a dia, na realidade de segurança do trabalho. E muitos dizem isso mesmo, que o profissional de segurança, ele fica numa corda bamba ali para tentar agradar todo mundo e que não é fácil. Mas como as empresas também se beneficiam quando a empresa tem uma cultura de bem-estar, né? O funcionário que ele se sente bem, que ele se sente seguro, que ele se sente saudável, ele consegue ser mais produtivo, tem menos absenteísmo, tem menos rotatividade, né? Então, realmente, assim, a cultura de segurança mal estabelecida, ela atinge até o pensamento dos gestores, né? Isso. E a cultura, a gente fala tanto em cultura de segurança, é muito difícil você conseguir isso, né? Eu pelo menos tento trabalhar com os meus alunos, que eles tenham propósito no que eles vão trabalhar, né? Vamos pegar um exemplo, por exemplo, de sensibilização de uso de protetor auricular. Em geral, 90% das vezes vai lá do profissional falar que tem que utilizar protetor auricular, que usa dessa forma, que vai proteger a audição. Então, é uma coisa muito técnica. E nem sempre aquele colaborador tem a sensibilidade de assimilar isso, né, e ver o benefício que ele vai ter. Então, tem, por exemplo, de sensibilização para o uso do protetor auricular que vem na caixinha, né, do tipo de inserção, que é colocar, por exemplo, a foto da família, colocar o áudio do filho, né, que você consegue pelo celular colocar como se fosse um QR Code ali falando sobre o pai, falando alguma frase, e você entregar para o colaborador falando, ó, se você usar direito esse protetor auricular, você vai conseguir ouvir teu filho pro resto da vida, você vai conseguir ter né, esse benefício. Então, o propósito é como você vê lá no final. Então, você conseguir ter uma conversa com aquele colaborador que vai fazer diferença na vida dele. Então, só um ponto assim, que me veio também enquanto você estava falando, que essa atualização, às vezes a gente fica pensando que a atualização ela é muito focada nas legislações, nas mudanças de NR e tudo mais. Mas olha só, né? A gente está conversando aqui sobre sensibilização e como é importante estudar sobre novas técnicas de sensibilizar os funcionários, sobre o que tem de novo no mercado, sobre como a gente vai conseguir atrair melhor a atenção da pessoa que tem que nos escutar, né? Então, realmente, até técnicas de comunicação, de liderança, a gente fala muito isso aqui na Wix, tem episódios só sobre isso. Então, realmente, essa atualização constante, ela, claro, né? O básico é o conhecimento técnico, mas ela pode se estender também para outras ferramentas que vão contribuir com o trabalho do técnico de segurança. Perfeito. A gente fica muito atrelado ali ao nos atualizar de forma técnica e esquece da forma humana. Em geral, meus alunos odeiam estudar comunicação, gestão de pessoas, essa coisa que é mais voltada. Eles querem saber o técnico, em geral, né? Mas isso faz muita diferença. Então, se você pegar uma empresa lá com 2.000 funcionários, ver a CIPAT que eles têm, que geralmente é só conteúdo, aquilo lá não tem a sensibilização do colaborador. Então, cada vez mais a gente precisa, né, envolver aquele colaborador. Então, fazer uma forma mais dinâmica, com jogos, com algo do dia a dia para ele, algo mais personalizado, né? Porque nem a gente gostava daquelas palestras que a gente tinha na escola lá, que era conteúdo. Imagina um colaborador que está ali, uma rotina ativa, né? Que ele está parando a produção, a meta que ele tem que atingir, para ouvir algo que para ele não vai fazer tanto sentido, se não for bem repassado. Aí, assim, algo que eu fiquei encucado aqui. Quando você está preparando as aulas ou telecionando, o que você faz para que os alunos, ou enfim, ou para você mesmo, se interessar cada vez mais
né, nos conteúdos, né? Porque eu acho que esse é um ponto importante, né? Das pessoas se interessarem, quererem ir atrás e terem aquele algo a mais para ir atrás da informação, que eu acho que é necessário para a pessoa realmente aprender e realmente absorver aquele conteúdo novo. O que você faz, assim? O que você recomenda para o nosso ouvinte? Olha, Paulo, eu dou aula desde o aluno de 15 anos. O que você vai fazer para um aluno de 15 anos prestar atenção na tua aula, né? TikTok. Tô brincando. Não, mas tem isso a gente tem que ir atrás. Eu tenho um pezinho no pedagógico, né? Nunca fiz uma especialização, mas eu tenho boas pedagogas comigo e que eu fico trocando ideia toda hora. Então, eu sou muito adepta a jogos de segurança do trabalho nas minhas aulas, né? Então, eu fico pesquisando ali jogos e ver como que eu posso trazer para a minha realidade. Então, eu fiz ali imagem e ação com tema de segurança, o Double, que é um joguinho que você tem que assimilar imagens, decorar da segurança. Até sobrou um tempinho na aula, faz um stop com temas da segurança, né? Deixa eu ver o que mais. Tem uma atividade que a gente faz sobre EPI, que é Salve o Senhor Ovo, que é os alunos, né? Claro, adolescentes, tem que fazer uma proteção para um ovo que a gente vai largar de uma certa altura. Então, você colocar o game, o jogo, para o aluno se interessar, é muito bom. Porque eles não gostam da teoria, não gostam de conteúdo. Você tem que realmente envolver aquele aluno. Então, eu faço o possível para até o quem sou eu, né? Colocar uma profissão na testa do aluno e ele ter que descobrir só com temas da segurança. Então, pedir se usa capacete, se há um trabalho desgastante, legal. Então, trazer jogos para a sala de aula. É o meu método, né? Como para mim funciona. Tá. E aí a gente estava conversando sobre bombeiro e tal. São muitas vertentes aqui nessa conversa. Mas conta algumas histórias, assim, de como você percebe que é muito importante o que você ensina na sala de aula. Na hora que você vai fazer na prática, você percebe que a teoria faz todo sentido, assim. Se você puder contar histórias pra gente que representem. Então, o bombeiro comunitário, pra mim, apesar de eu entrar meio assim, sem saber o que eu ia esperar, teve um retorno muito bom na minha vida, né? A prática que eu adquiri e tô adquirindo, né, quando eu tiro o serviço. Um dos primeiros serviços que eu tirei, que ainda dava aquele nervosismo quando tocava a sirene, que a gente ia, né, pra ambulância, ia pro caminhão sem saber o que esperava, foi de um incêndio em uma residência. Então, ali eu percebi o tempo que a gente tem. Então, a gente demorou 1 minuto e meio para chegar lá e pouco a gente conseguiu fazer. Porque é uma residência de madeira, então, né, chegou lá, mas para conter, para não ir para a vizinhança. Então, o que eu falei, né, antes eu tinha aquela prática do tonel de fogo da brigada. Agora a gente tem um pouquinho mais de conhecimento. E teve uma ocorrência que, para mim, virou a chave do por que eu dou aula, por que eu faço o que eu faço. Que foi um caso de acidente de trabalho com óbito. Para mim foi... Nossa, eu fiquei uma semana com aquilo martelando na minha cabeça. Eu estava de serviço na ambulância lá, né, que a gente divide as guarnições entre o caminhão e a ambulância, e teve esse chamado que era um senhor da construção civil. Ele já era aposentado, mas estava trabalhando ainda. E ele caiu de uma altura de 3 metros, né? E ele estava sem nenhum EPI, sem nenhuma proteção. E 3 metros de altura, a gente olhando assim, não parece muito, né? Vai. E a gente socorreu ele, tudo rápido, né? Tentando levar para o hospital rápido. Ele estava ainda consciente, não muito responsivo, então a gente pedia para ele apertar a mão, já não apertava, mas ele queria, né, se mexer, queria sair dali, e ele estava só com ferimento no rosto. E aí depois ele evoluiu para óbito, né, e aquilo lá me marcou, né, por que tinha uma pessoa que é aposentada trabalhando? Por que ela não tinha um capacete? Por que aconteceu isso? E a gente demora um tempo para digerir isso, né, porque não era para acontecer aquilo. A pessoa sai de casa, né, para garantir o sustento da família, vai, né, tem planos, tem metas, e ela não volta para casa. Então isso para mim foi uma coisa que marcou bastante. E assim, não é raro o acidente de trabalho.
né? Com óbito, aquele lá me marcou mais. Mas há umas 2 semanas atrás, teve uma semana assim que todo dia estava dando acidente de trabalho. E é uma cidade pequena onde eu trabalho de bombeiro comunitário, né? Deve ser uns 20 mil habitantes. Mas teve trabalhador de laticínio que foi fazer a limpeza de máquina e entrou em óbito, né? O braço ficou preso, entrou em óbito. Nossa. Teve um mecânico, na mesma semana, que não colocou calço no caminhão, o caminhão deu partido, o caminhão passou por rodado em cima dele. E naquela semana, na sexta hora de serviço, e deu um caso de mecânico em que o rodado caiu sobre ele. E a gente até achou que era erro, né? Porque era a mesma ocorrência que tinha dado no dia anterior. E a gente foi lá, não, era de novo. Então, sexta-feira, 6h30 da tarde, pessoal meio que querendo fazer rápido, um rodado de caminhão caiu. Só que ali pegou, né, mais na perna do trabalhador, do mecânico. E daí, no caminho para o hospital, eles comentando o caso anterior que teve, que eles conheciam aquela pessoa, né, que teve um caso mais grave. Então, eu vejo que nem o exemplo é capaz de fazer com que eles se protejam. E o papo é sempre o mesmo. Eles sempre falam, sempre usei EPI, sempre fiz tudo certo. Essa vez que não fiz, aconteceu. Então, eu já não caio nessa conversa, não. Uhum. Eu não acho que é, tipo, aquela vez que eu não usei e aconteceu. Então, isso mudou muito a mentalidade. O que eu posso fazer, né, como docente? Como que eu posso preparar os técnicos de segurança para atuar nessa área para que não aconteça mais isso? E realmente volta naquela questão da sensibilização, né? O fato de você ver o negócio na prática te mostra a importância de não só passar o conhecimento técnico, pronto, acabou, mas de tocar o coração das pessoas, se é que a gente pode dizer assim, para que aquilo se torne uma necessidade latente, né? Até porque botando medo talvez seja uma das formas, mas daí você tem que lembrar quanto isso pesa a cultura e faz as pessoas trabalharem com medo, porque agora elas estão com medo, porque você usou o discurso forte, agora elas usam EPI porque elas não tinham com medo. Antes elas não usavam quando você dava bronca. Então, enfim, é toda uma linha muito tênue e complexa, né, de caminhar nesse entorno. Perfeito. Eu tenho um pouco de receio de usar o medo nas minhas sensibilizações, porque principalmente se é algo ali próximo a eles, né? Você nunca sabe se tem um conhecido que sofreu aquilo, que aconteceu aquilo. Então, eu tento dosar isso. Claro que é o que mais vai atingir as pessoas, então contar isso para uma turma sensibiliza, né? Contar isso para colaboradores. Mas fazer eles também comentarem o que já aconteceu. Então, quando parte deles isso, o que eles já viram, acidente que já aconteceu. Então, geralmente, quando eu começo um curso, eu faço eles falar, né? Que acidente vocês já presenciaram, o que já aconteceu. E aí, eles percebem a sorte que tiveram daquela vez, né? Se podemos chamar de sorte. Mas que todo mundo conhece alguém, todo mundo já se acidentou, e isso é muito triste, né? Então, cabe a nós, profissionais, a reverter isso. Tentar mudar essa cultura de segurança, voltando a essa palavra, né? Sim. E quais são os conteúdos que o técnico de segurança não pode deixar de acompanhar de jeito nenhum? Assim, tem algum site, um portal, um perfil que você indica para acompanhar essas mudanças mais importantes, sabe? Como a pessoa pode ficar de olho para ela não perder as atualizações mais importantes? Uhum. Eu acompanho bastante o site da Fundacentro, porque na minha área é o que eu vejo que é mais importante. Mas o que mais funciona e que eu mais me atualizo, eu vou virar aquela tia do WhatsApp. É grupo de especialistas da área que eu construí, né, em cursos que eu fiz, professores que a gente tem do Brasil inteiro, que tem um grupo lá, que a gente fica trocando informação. Então, é algo que já vem com aquela discussão que a gente pode falar. Por exemplo, esses dias a gente estava discutindo aquele anexo da NR15, que vai entrar em vigor ainda ano que vem, que diz que a escada... Não sei bem o trecho, tá? Tem que ler certinho. Sabe que tem a da leitura também, né? A escada de 5 metros até 5 metros de altura, a pessoa não precisa de equipamentos de proteção se o risco de queda for o único risco. Então, como que você vai deixar alguém em 5 metros de altura, sem proteção, sem EPI? Então, são coisas que você fica assim, como que é complicado isso, né? Mudou isso, entendi. Né?
E é muito importante a pessoa também ficar de olho se a fonte que ela está pesquisando é confiável. Hoje em dia a gente vê muito assim, pelo menos eu vejo no LinkedIn, várias pessoas que se disponibilizam, fazem resumos das atualizações para ficar mais fácil e tudo mais. Mas é importante dar uma conferida nas fontes mais oficiais, até para não... Enfim, né, às vezes a pessoa errou alguma coisa, entendeu outra coisa errada. Então, mesmo que não for na má vontade, né, vamos dizer assim, é importante ficar de olho de uma forma confiável também, né? Não ficar só nesse resumo ali. A interpretação, né? Aí pega um pouquinho do direito, porque o teste de segurança é de todas as áreas, né? É um pouquinho psicólogo, é um pouquinho enfermeira, é um pouquinho... Comunicador. É de tudo. Então, Verdade. E já pegando isso do profissional de segurança ser um pouquinho de tudo, né? Quais são essas áreas que a pessoa deveria procurar também se atualizar, que não é necessariamente segurança do trabalho? Já que citou, né, essa parte das leis, né, como se fosse advogado, do psicólogo, um comunicador, o que mais? Tem... Essa lista vai embora? É uma lista enorme, né? Mandar ali um PDF com 200 páginas. Eu falo muito para os meus alunos que tem áreas que elas estão mais em alta, então é bacana eles lerem sobre, se atualizarem, e que nem sempre é buscar o técnico, né, a parte técnica. Então, questões ali de assédio, que vai ser cada vez mais cobrado nas empresas, a questão de ergonomia também, e até por a questão de transtornos mentais de trabalhador, cada vez está afastando mais trabalhador e está pesando outras empresas. Então, são conteúdos ali que fogem da norma que o aluno, que o trabalhador, que o técnico precisa ler, se atualizar, mas ele precisa ter essa sensibilidade, né? Quando vai trabalhar com pessoas, principalmente. Legal. Só mais uma curiosidade, assim. Tem profissionais da área da segurança que são muito focados no nicho de atuação da empresa que ele trabalha, né? Então, a pessoa fica ali focada, por exemplo, numa norma que fala sobre trabalho em altura ou sobre trabalho confinado, enfim. É importante também ficar de olho no que está mudando em outros nichos, assim, até que ponto é legal a pessoa ter essa noção de atualização mais macro de áreas que não são lá que ela trabalha no dia a dia. Outras NRs que não tem impacto direto no trabalho dela. Totalmente, né? Às vezes a gente pensa, um trabalho em altura, a gente só pensa no risco de queda. Mas que trabalho que ele vai fazer lá em altura, né? Que risco que vai ter? Então, a gente precisa conhecer de tudo um pouco. Então, e vai muito do interesse também do técnico de se aprofundar naquilo. Então, verificar o que está acontecendo lá em cima, o que eu preciso saber para passar para o meu colaborador, para orientar ele, para assegurar que ele vai fazer esse trabalho com segurança. Então, tem que ter o conhecimento de todas as normas, independente se vai fazer um trabalho que é cotidiano, que é repetido. Então, eu tenho que ver as variações e o que eu preciso trabalhar com esse colaborador. E é multidisciplinar. Não é só focar numa NR e achar que está seguro, não. O teste tem que ser integral, né? Entender do nicho como um todo. E não é para fazer o pessoal desistir ali, não, né? Vou largar essa área, então, porque nunca vou ter sossego, nunca vou saber de tudo. E quanto mais a gente estuda, parece que menos a gente sabe, né? Mais tem conteúdo para estudar. É isso aí, vamos pro ping-pong? Então, todo final de episódio, a gente faz sempre 5 perguntas para os nossos convidados. E aí você vai ter o prazer de responder o ping-pong da Conversa Segura, que começa com uma indicação de livro ou material que todo técnico de segurança ou alguém que trabalha com segurança, engenheiro de segurança, não pode deixar de ler de jeito nenhum. Vou falar para quem for meu aluno parar de assistir agora, porque eu sempre falo para eles lerem livros, né, se atualizarem, mas eu sou péssimo para começar a ler um livro do começo ao fim. Então essa pergunta para mim é difícil responder. Mas tem um livro que eu uso em sala de aula, serve? Que é... Claro. E ele não é muito
muito novo, mas eu acho ele excelente, que é Análise de Acidentes Fatais do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. E ele é um livro que traz ali, acho que uns 15, 20 relatos de acidentes que aconteceram, fatais, que traz desde o perfil do trabalhador, traz fotos, traz análise do que aconteceu. Então, às vezes, a gente faz exercícios em sala de aula em que o aluno precisa ver qual foi a causa daquele acidente. E é algo muito... É um exercício, né? Você não consegue visualizar aquilo. Mas quando você pega um acidente que aconteceu de verdade, que tem fotos, que tem imagem, que tem o desfecho, o que aconteceu com a empresa, o que aconteceu com o trabalhador, com os envolvidos, eu acho que muda um pouquinho o foco, né? Que é real. Então, é uma leitura, assim, que pega acidente de todas as áreas, todos os trabalhos, e é bacana para ver a análise que eles trazem. Então, é um livro que eu gosto, que eu trabalho bastante com ele. Legal. Maravilha. E, Jéssica, qual famoso te inspira? Eu gosto bastante do Marcos Piangers. Ele é um palestrante, né, um comunicador que ele fala bastante sobre inovação, tecnologia e também sobre educação. Ele até tem um foco ali mais na paternidade, né, mas eu acho que o que ele fala é muito assertivo sobre a tecnologia e inovação e principalmente na área da docência, né, de como você tem que abordar isso, trabalhar com pessoas. Então, para ter segurança também é bacana. Fica aí a dica, gosto bastante. E alguém já te deu conselho dele? Qual foi esse conselho que mudou, impactou a sua carreira, que fez diferença dele pra frente? Tem um que foi uma pedagoga que me falou, que eu até citei aqui algumas coisas, então dá pra ver que eu levei pra vida mesmo, que é trabalhe com propósito. Então, sempre mostrar a finalidade do que você faz, do que você está passando, para que não seja só cumprir horas, cumprir atividades. Você tem que mostrar para a pessoa o propósito daquilo lá. E na vida também, né? Tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ver a finalidade. Por que a gente faz isso? Por que a gente vai na academia? Por que a gente toma água? Por que a gente se alimenta bem? Então, tem um propósito, né? Algo que lá no fim vai fazer toda a diferença. Uhum. Nos dias difíceis, especialmente como bombeira comunitária, você deve ter alguns bem pesados. O que você faz nesses dias para dar uma aliviada? Então, eu comentei com vocês que eu escuto bastante podcast, e os podcasts que eu escuto são aqueles que não são muito técnicos, né? Então, para mim é uma forma de aliviar. Eu escuto um que é o Pretinho Básico, que é nada mais do que pessoas que estão lá comentando notícias do dia a dia, dando risada, fazendo piadas. E eu gosto também de ouvir podcasts, assim, que sejam conteúdos mais leves, cozinhando, fazendo atividades, escrevendo bastante. Eu gosto de usar bastante papel, me organizar, planejar. E também jogando alguma coisa no computador, assim, para passar o tempo. Então, é aquele momento que eu desligo a parte de segurança, a parte de bombeiro, a perita, e eu foco em outra coisa, né? Sem me preocupar muito com o que eu tenho na minha agenda. Legal. E para a gente terminar, completar a frase, segurança para mim é... Eu vou falar que é o mínimo. Podia ser essencial, né? Mas o mínimo daquela puxada de orelha. Porque parece uma palavra bem negativa, né? Então, segurança é o mínimo que a gente precisa fazer. Então, garantir que aquele trabalhador vai voltar para casa com saúde, com segurança, bem mentalmente também, que não é fácil. Então, é o mínimo que a gente precisa fazer. Tem uma teoria da motivação humana, né? A pirâmide de Maslow, que ela diz que para a gente se motivar a algo, a gente tem que ir subindo de nível, né? São 5 níveis ali. E o primeiro nível lá embaixo é o fisiológico. Então, sede, fome, frio, calor. É o básico. Se a gente sente frio, a gente não pensa em outra coisa. A gente só quer satisfazer aquela necessidade. E a segurança está no segundo nível. Então, como que você vai ter um trabalhador motivado a cumprir meta, a fazer algo diferente, a buscar uma especialização, se ele está preocupado com a segurança dele? Então, é o mínimo que a gente precisa, assegurar que aquele trabalhador vai ter segurança nas atividades que ele desempenha dentro da empresa.
Legal demais, Jéssica. Muito obrigada pela sua presença, por ter topado o nosso convite, por ter dividido as suas histórias aqui com a gente. Eu tenho certeza de que todo mundo que nos escuta saiu daqui motivado a manter esse hábito de ficar em dia com as atualizações, não só por um conhecimento técnico, mas para conseguir fazer melhor no dia a dia de trabalho. Perfeito. Espero ter, assim, mudado uma coisinha em alguém já vai fazer diferença, né? Mas obrigado pelo convite, gostei. Espero que, né? Quem sabe, próximos também. Mas bacana. Obrigado, pessoal. É isso aí. Muito obrigado, Jéssica. E para você que nos acompanha, também feliz demais com a sua companhia. E o Conversa Segura vai ao ar sempre uma terça sim, terça-feira não. E você pode ver todos os episódios completos sempre no nosso YouTube ou no nosso Spotify. E antes da gente se despedir, deixa aqui o seu comentário, o seu like. Fala pra gente quais são os temas que você quer ver aqui nas nossas próximas conversas, quais convidados você também quer ver por aqui. E a gente corre atrás de fazer sempre o melhor papo aqui para você. Exatamente. O Conversa Segura de hoje chegou ao fim. Um abraço e até a próxima. Beijo, gente. Até o 23. Tchau, até mais, gente.